Hoje eu vou começar uma série, todas as manhãs, neste domingo, talvez com exceção do próximo, porque é Dia dos Pais, vai ter uma comemoração, mas nós vamos passar um pouquinho sobre a vida de Jó, um olhar sobre a vida de Jó, e o tema é quando o sofrimento bate a porta. Então serão 3 mensagens nesse tema. Eu não sei se você já disse ou se você já pensou, né, a frase que está projetada aí. Ah, se a minha desgraça e os meus sofrimentos fossem postos numa balança, com certeza pesariam mais do que a areia do mar. Ou talvez este outro pensamento: onde está a força para manter viva a minha esperança? Já pensou nisso? Ou mais um: a vida não é uma luta, não é como estar debaixo de uma escravidão dura. Ou talvez você já tenha pensado assim: tem uma vida que vagueia e não chega a lugar nenhum, meses de engano, noites de aflição e desgraça. Uma sensação de não completar as coisas. Ou talvez, em algum devaneio seu, você já disse: maldito o dia em que eu nasci. O fato é que quando o sofrimento bate à nossa porta, certamente nós pensamos algumas coisas iguais ou parecidas com essas. E esses pensamentos, eles não são privilégio de pessoas fracas ou incrédulas, mas de todos nós, homens de fé, mulheres de Deus, homens de Deus. Quem disse essas palavras foi o próprio Jó, a quem nós admiramos muito. E não pensem vocês que Jó falou essas palavras porque ele estava muito melancólico ou depressivo. Não, ele falou essas palavras vinda mesmo do seu próprio sofrimento que ele experimentou na carne e na alma. Quase todos aqui, se não todos, ou a maioria, devem conhecer a história de Jó. Diz a Bíblia que Jó era o homem mais rico do Oriente, um homem riquíssimo. E além de ele ser rico, ele era um homem extremamente respeitado. Olha só o que está registrado no livro de Jó. Veja, por exemplo: quando eu saía para a reunião do tribunal e me assentava entre os juízes, os moços me viam e faziam o quê? Abriam passagem. E os idosos se punham de pé. As pessoas mais importantes paravam de falar e ficavam em silêncio. As autoridades se calavam, não diziam nada. Quem me ouvia falar me dava parabéns. Os que me viam falavam bem de mim. Agora, pense em você e pense em tudo de bom que você é, ou em tudo de bom que você tem e que você conquistou. Seus filhos, a sua casa, o seu carro, a sua profissão que você se esforçou tanto para chegar onde chegou, o seu emprego, o seu salário, a sua renda, os seus bens, tudo o que você tem, né? Imagine você perder todas essas coisas dentro de um mês. A Bíblia nos diz que Jó perdeu tudo isso em apenas um dia. E ele perdeu muito mais do que isso. Ele perdeu o seu bem maior, a sua saúde. A Bíblia diz que ele ficou leproso e que ele cheirava mal. Ele tinha tantas feridas fedorentas que coçavam e que tinham pus e que era necessário que ele raspasse essas feridas com cacos de vidro. E a Bíblia diz que os seus ossos queimavam de febre. E além de perder a sua família, a sua riqueza, a sua saúde, ele perdeu a pior de todas as coisas.
Preste atenção no que eu vou dizer nesta manhã. A pior coisa que você pode perder não é nem a tua família. É a tua dignidade. Uma pessoa pode perder a família de várias formas. Às vezes não perde fisicamente, perde pela indiferença, perde pela frieza, perde porque não existe perdão, não existe reconciliação. Mas se a pessoa não perder a dignidade, ela se reconstrói. Ao passo que muitos não perdem a família, mas quando perdem a dignidade, vivem como mendigos na rua. Nós sabemos, pesquisas mostram, entrevistas mostram, de pessoas que moram na rua hoje. Existem médicos morando na rua hoje, porque perderam em um momento da sua vida a dignidade de ser humano. Nós temos aqui o nosso querido irmão presbítero Arlindo, a maioria conhece a sua história de vida. Foi colocado no orfanato Betel, mas não perdeu a sua dignidade e reconstruiu a sua família, que nós conhecemos bem. Veja agora o que o próprio Jó diz com muita tristeza a respeito da sua dignidade. Os meus parentes se afastaram, os meus amigos não se lembram mais de mim, os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem, as minhas empregadas me tratam como um estrangeiro, chamo um empregado e ele não atende, nem mesmo quando peço alguma coisa, por favor. A minha mulher, e agora eu acrescentei aí, é apócrifo, esse texto que está em itálico, eu que acrescentei, no meio do texto de Jó. A minha mulher, que jurou me amar na saúde e na doença, ela não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim, até as crianças me desprezam. Agora, queridos, vejam a profundidade da dor de Jó. Ele sai de um extremo de dignidade, de apreciação, de notabilidade diante da sociedade que ele vivia, e ele vai para um outro extremo. Eu creio que a dor interior de Jó era muito maior do que a sua dor exterior física. A dor da sua alma, de seu coração, era tão intensa ou maior que a dor que ele tinha no seu próprio corpo. Ele sai de uma posição de extremo prestígio para uma posição de extremo desprezo. E de fato hoje, principalmente hoje em nossos dias, com a medicina avançada, o que mais machuca a gente, o que mais dói na gente são as coisas do coração. Porque a dor física, a medicina praticamente quase que elimina com os remédios que ela tem. Há remédios para dores fracas, para dores médias e para dores extremas. Eu me lembro até hoje o gosto que eu sentia na minha língua quando internado no hospital, depois da cirurgia, aplicavam morfina na veia. Aquele gosto vinha na boca, mas dor eu não tinha. Agora, a dor do coração, a dor da alma, ela nos persegue em todos os lugares, no trabalho, no lazer, na cama. Nós não conseguimos dormir direito, nós não conseguimos pensar direito, nós não conseguimos viver direito, porque essa dor da alma, ela nos oprime. E na vida de Jó, o sofrimento chegou e chegou valendo, como diz o gaúcho. Chegou no corpo e chegou na alma. Mas vamos pular essa introdução do sofrimento de Jó e vamos para o final da sua história. Eu vou ler um texto no final de Jó, depois eu vou pedir para então você abrir a sua Bíblia. Diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo
e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor lhe havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. Se você se identificou com alguma daquelas frases no início que nós colocamos, você deve estar se perguntando como que Jó saiu daquele momento de sofrimento para esta restauração completa, como ele saiu do fundo do poço. Então é isso que eu gostaria de trazer nesses dias, nas manhãs de domingo. Nós vamos ler então o texto mais completo, Jó 42. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também está projetado aqui na tradução Nova Linguagem. Diz assim: então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que eu falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Olhando para a vida de Jó e vendo como ele superou o sofrimento, nós podemos aprender algumas coisas e aplicar em nossa vida. A primeira delas, e é somente essa que eu quero falar nesta manhã, é a seguinte: uma coisa que nós não podemos perder quando o sofrimento bate à nossa porta, é a mais importante de todas, é não perder a fé em Deus. Nunca perca a fé em Deus. Olhando para a vida de Jó e vendo tudo o que ele disse, na semana que vem, nas próximas pregações, vou trazer outras frases de Jó. Contudo, Jó, ele jamais deixou de crer em Deus, e eu vou citar alguns textos maravilhosos que ele disse. Logo no início, depois daquela tragédia que acontece com Jó, onde ele perde todos os seus filhos, 10 filhos, e todos os seus bens, toda a sua criação de animais, da onde vinha a sua riqueza. A Bíblia diz lá em Jó, capítulo 1, versículo 20, então se levantou Jó, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí ele disse assim: nasci nu e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Queridos, aí está um grande segredo quando o sofrimento bate à nossa porta. Para nós sermos restaurados, nós não podemos atribuir culpa a Deus. Pelo contrário, devemos continuar adorando a Deus tanto quanto nós o adorávamos antes do sofrimento. Porque Deus não mudou e Deus não muda. Ele é Deus, e por ser Deus,
independente do que aconteça conosco, Ele deve ser adorado, Ele deve ser temido, honrado, respeitado. E aí nós temos um grande dilema em nossos dias. Por quê? Porque as pessoas vivem uma relação de utilidade com Deus. Ou seja, se Deus abençoa uma pessoa, então essa pessoa fica contente com Deus, o serve, o louva, o adora. Mas se Deus não abençoa essa pessoa, então ela fica triste e ela arranja um jeito de punir Deus, e ela começa deixando de adorar a Deus, como se Deus fosse um objeto, como uma imagem, por exemplo, que é muito comum nas histórias folclóricas do nosso país, na cultura brasileira. Minha mãe contava essa história para mim, da imagem do Santo Antônio casamenteiro, quando a mulher não conseguia o marido, ela pendurava a imagem de ponta cabeça dentro de um poço, e dizia: enquanto você não me arranjar um marido, eu não vou tirar você daí. As pessoas vivem esse tipo de relacionamento com Deus. Agora, isto é certo? Veja uma outra passagem, capítulo 2, versículo 7. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então a sua digníssima mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui Jó declara a sua fé em Deus, não na cura ele não pensava, mas em Deus. Isso é importante. Conquanto nós devemos crer que vamos superar o nosso sofrimento, nós devemos, acima de tudo, em primeiro lugar, continuar crendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, continuar crendo em Deus. Não perder a fé em Deus é mais importante do que ter fé na vitória sobre o nosso sofrimento, queridos. Por quê? Porque Deus é o fundamento da nossa vida. Deus é o Criador do universo. Deus é o fundamento de todas as coisas. Portanto, se nós continuarmos crendo nele, certamente nós creremos também, continuaremos tendo esperança na cura, no milagre, na restauração, na reconciliação. Ele é a nossa base. Deus é o nosso eixo que regula a nossa fé, as nossas emoções, a nossa razão, enfim, a nossa vida. Portanto, não descreia, não vire incrédulo, não se torne incrédulo. Acima de tudo, de todas as lutas, dificuldades e de sofrimento, não deixe de acreditar e de crer em Deus. Agora vejam o exemplo de Jó. Depois de duas declarações de fé, como ele vai passar, depois dessas duas declarações de fé que eu li, para um novo estágio da sua fé, que eu creio que é um degrau a mais. Ele passa a crer na sua restauração. Agora no capítulo 19, versículo 25. Pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos.
os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E eu desejo tanto que isto aconteça. Jó capítulo 19, 25 a 27. Quando nós continuamos a crer em Deus, Ele que é o nosso fundamento, Ele coloca essa esperança em nosso coração. Aqui Jó já olhava com esperança para o seu milagre. Ele disse que na sua própria carne, no seu próprio corpo, ele veria Deus. A sua esperança foi renovada, de saber que Deus estava com ele, de que Deus o amava, e tudo o que ele estava passando não era por causa do seu pecado, como diziam os seus amigos da onça. Queridos, manter a nossa confiança em Deus e manter a nossa confiança na existência de Deus, em seu amor e em sua graça, nos traz esperança para continuarmos. Manter a fé em Deus traz restauração da nossa dignidade, de saber quem nós somos, de relembrarmos a nossa filiação, de sabermos o valor que nós temos para Deus, de saber que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, de saber que nós somos obras-primas da sua mão. Você e eu, nós temos valor independente da nossa posição, independente de uma doença, independente de um desprezo, independente de uma desilusão, independente de uma derrota. Porque quando nós cremos em Deus, nós não somos derrotados, nós somos vitoriosos. O incrédulo sim é um derrotado. Mesmo que no momento ele esteja por cima, nós sabemos qual é o fim do incrédulo. Nós sabemos qual é o fim daquele que não ama a Deus, que não obedece a Deus, que não serve a Deus. Preste atenção no texto que eu vou ler agora em Jó, capítulo 27, versículo 8. Que esperança terão os ateus quando Deus lhes tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, Ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. O maior perigo, já falei esses dias aqui, a maior loucura, o maior devaneio possível do ser humano, a sua mais alta irracionalidade é deixar de crer que Deus existe e que Deus é bom. Não faça isso. Nunca caia nessa armadilha. A Bíblia está aí e nesta manhã falando ao nosso coração. A história de Jó está aí para nos provar isso. Portanto, nesta manhã eu te desafio, continue a crer, continue crendo. Pense como o profeta Jeremias, que quando tudo deu errado, aliás, na vida de Jeremias tudo deu errado, ele ainda disse que ele queria trazer à sua memória aquilo que lhe trazia e que renovava a esperança. O silêncio momentâneo de Deus em nossas vidas não anula quem Ele é. O silêncio momentâneo de Deus não anula aquilo que Ele já fez em nossas vidas. E quantas coisas Ele já fez. Quantas. E Deus é tão bom que Deus transforma o nosso sofrimento em bem. Olha para a vida de José. E tantos outros na Bíblia.
Filemon, Onésimo, olha para essas vidas. Deus é tão bom que mesmo o sofrimento que Ele permite em nossa vida tem fins benéficos. Então, não perca a fé. Continue crendo. Não atribua o mal a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. E sempre será. Amém? Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor trabalhe e trate do nosso coração. Nosso coração que muitas vezes fica triste, angustiado, fica maltratado pelas adversidades que nós passamos. Tem misericórdia de nós. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança. Que esta palavra desta manhã produza um fruto de fé em nosso coração, Senhor. Abençoa os teus filhos que aqui estão, as tuas filhas, que estão passando por dificuldades, por depressão, por angústia, por aflição, por sofrimento, pela perda da dignidade de ser humano. Ó Deus, derrama o seu Espírito sobre nós, o óleo do teu Espírito, do teu amor sobre nós, o bálsamo sobre nós, purificando e renovando as feridas da nossa alma, Senhor. Dá-nos a alegria de ser do Senhor. Dá-nos a alegria de ser quem o Senhor nos fez. Dá-nos a alegria da tua salvação. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.